E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal de casa. Vamos começar? Vamos trabalhar? Nós tivemos já 2 aulas, não foi? Caminhamos até onde? A gente começou a falar já do dolo e culpa, né? Falamos então, já iniciamos então a teoria do crime, não é isso aí? Iniciamos o fato típico, não é? Vimos dentro do fato típico a conduta, não é? A conduta, para ser relevante para o direito penal, ela tem que ser uma conduta humana, tem que ser voluntária, não é isso aí? Humana, voluntária, ela vai ser praticada na modalidade dolosa ou na modalidade culposa. Falamos já da conduta comissiva ou omissiva? Já também, não é? Ou não? Já, pronto, beleza. Então, a conduta comissiva e a conduta omissiva. Dentro de dolo e culpa, a gente caminhou até onde? Tchararam. Tem um tempinho que a gente não se vê, não é? Como? Sim, dentro de fato típico, mas só em conduta, né? Pronto. Alright. Então a gente fechou a conduta, não é isso aí? Dentro daquela ideia do fato típico, né? A gente está tratando do fato típico. Não é isso aí? A gente fechou a conduta. Ok. Olha só. Essa então, conduta relevante para o direito penal, é a conduta que vai fazer com que o fato seja típico. Não é isso aí? Se não estiverem presentes esses elementos que a gente imaginou, que a gente pensou para a conduta, o fato é atípico. E se o fato é atípico, já não é crime. Eu já digo que não é crime na primeira análise que tenho que fazer, ok? O primeiro elemento, então, que a gente vai analisar é esse aí. Se a conduta é ou não relevante para o direito penal. Para ela ser relevante, ela tem que ser humana, ela tem que ser voluntária, não é isso aí? Ela vai ser praticada de forma comissiva ou omissiva. Falamos da omissão imprópria. A omissão imprópria é a omissão do garantidor, que está no artigo 13, parágrafo 2º, não é isso aí? Nas alíneas A, B e C. Na linha A, o dever legal. Na linha B, o dever contratual, quem assume a responsabilidade. E na linha C, quem cria o risco. Então, aí está a conduta omissiva imprópria. Eu vou pegar uma omissão e tipificar num crime de ação. Eu vou pegar a omissão do agente e tipificar num crime que prevê, como núcleo do tipo penal, a ação proibida pelo legislador. Ok? Então, pronto. Essa a nossa conduta, tá? Para a gente começar a tratar da aula de hoje, então, eu quero falar um pouquinho com vocês do iter criminis. Pois o iter criminis tem tudo a ver com a análise que a gente fez da conduta do agente, ok? Dentro do iter criminis, falamos de desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior não, né? Pronto, ok. Então, ó, dentro do iter criminis, esse iter criminis são as fases do crime, é o chamado caminho do crime. A primeira fase é a cogitação.
A primeira fase do iter criminis, a cogitação. O agente está cogitando preparar o crime. Além da cogitação, eu tenho a preparação. Depois da preparação, inicia-se a execução. Consumação e o exaurimento. Essas são as fases do iter criminis, né? A cogitação, por fim, preparação, execução, consumação e exaurimento, tá? Temos aí então 5 fases do iter criminis, ok? Esse iter criminis aqui nada mais é do que a análise das fases da conduta, não é? Nada mais é também do que a análise ali dos elementos do fato típico. Por quê? A cogitação ocorrerá quando a gente começa a pensar no crime que ele vai praticar. Ele começa, e essa é uma fase interna, a cogitação é uma fase interna. É uma fase interna do agente, que está no âmbito do agente. Ele começa a pensar no crime. Ele começa a cogitar o crime. Ele começa, na verdade, a premeditar o crime. Observa. Já caiu algumas vezes, em provas objetivas, a seguinte pergunta. Já foi feita a seguinte afirmação. O homicídio premeditado, ele é qualificado. Tá certo ou tá errado? Um homicídio premeditado é qualificado? Não, tá errado. Olha só, a premeditação é uma fase natural de todo e qualquer crime doloso. Porque uma das fases do iter criminis é a cogitação. E o que é cogitar? Cogitar é você pensar. É você meditar, é você programar, é você estar andando pela rua, ver seu inimigo e diz, caramba, vou aproveitar essa oportunidade e vou matar esse cara. Ó, eu estou cogitando a prática do crime. Percebeu? Essa fase de cogitação, ela é anterior à execução, óbvio, não é isso aí? Então, já que ela é anterior à execução, essa fase de cogitação nada mais é do que premeditar. Agora, o que acontece é o seguinte. Nossa sociedade vê com maus olhos aquele que cogita a prática do crime por um período de tempo maior, né? Imagina, aquele que cogitou, que premeditou o crime durante 1 ano, é mais reprovável do que aquele que premeditou o crime durante 2 ou 3 segundos. E foi lá e fez. Foi lá e executou. Percebeu? Mas tanto num caso quanto no outro, é premeditação, é cogitação. Eu estou meditando antes de executar. Eu estou pensando antes de fazer. Então a cogitação é uma fase natural de todo e qualquer crime doloso, ao menos, né? De todo e qualquer crime doloso, ao menos. Então essa cogitação, ela não é qualificadora do crime, ok? Ela não é qualificadora. É óbvio que o juiz, na hora da cominação da pena, pode levar em consideração que, por exemplo, se o agente premeditou por 1 ano, ele demonstra mais frieza e a reprovação da conduta tem que ser maior. E aí ele pode fazer isso como? Na pena. Na hora de calcular a pena, ele pode pôr uma pena maior para aquele agente que comprovadamente premeditou o crime durante 1 ano. E aquele que premeditou o crime por 15 segundos, óbvio, merece uma pena menor, né? Então isso vai ter uma consequência maior na teoria da pena e não na teoria do crime, ok? Tranquilo? Sim. Sim, sempre. Ela não é penalizada, mas percebe, a cogitação, a premeditação, ela não vai fazer diferença quanto à teoria do crime, porque eu não puno a cogitação. Mas na teoria da pena, ela vai fazer diferença, porque o juiz vai analisar
E se, por exemplo, está comprovado que o cara premeditou o crime por 2 anos, esse cara merece uma reprovação maior, não merece? Então ele merece uma pena maior do que aquele que premeditou o crime por 15 segundos. Percebeu? Então, na hora da pena, na hora de aplicar a pena base, o juiz vai pôr a pena base maior para esse cara que premeditou o crime durante 1 ano. Ele aparenta mais frieza. Então, se ele aparenta mais frieza, as consequências da pena para ele tem que ser mais graves do que para um outro que premeditou por 10 ou 15 segundos. Tranquilo? Agora, na teoria do crime, na conduta do agente, essa premeditação vai fazer qual diferença? Nenhuma. Tranquilo? Ok? Então, ó, tá aqui. Mas é uma das fases, tá vendo? E é uma fase natural. E eu não puno o agente por ele pensar no crime, não é? Já pensou? Se a gente fosse punir por quem planeja, por quem imagina, por quem pensa, por quem tem vontade de praticar o crime, né? Quantas vezes aqui nós, sobretudo no trânsito, já tivemos vontade de matar alguém, não é? Várias vezes. Ó, Milena ali falou várias vezes, não é? Isso é cogitação. Você está na cogitação. Percebeu? Quando o cara vem te dar uma fechada, você diz, caramba, se eu tivesse uma arma aqui, eu matava essa peste, né? Isso é cogitação, tá aqui, tá nessa fase. Percebeu? Essa fase, ela é impunível. Não tem punibilidade por essa fase. Na teoria do crime, essa fase não vai fazer diferença nenhuma. Agora, é óbvio que isso aqui, na teoria da pena, o juiz vai levar em consideração, ok? E aquele que premedita o crime por 1 ano, demonstra mais frieza, merece uma pena maior do que aquele que premedita o crime por 15 segundos, por 10 segundos, não é? E vai lá e comete o crime. Tranquilo? Ok? Depois da preparação, o que a gente tem aqui como fase também do iter criminis? Desculpa, depois da cogitação, não é? A gente tem aqui a preparação, ok? Depois que eu cogito, eu começo a me preparar, não é? Eu pensei, meditei e resolvi praticar o crime. Vou fazer, vou aproveitar essa oportunidade e vou pôr em prática o meu plano. Ponto final. O que eu vou fazer agora? Eu começo a me preparar para a prática do crime. Percebeu? Eu estou andando na rua, vejo o meu inimigo e digo, caramba, vou aproveitar que a rua está deserta, está de noite, eu estou armado, está tudo escuro por aqui, vou matar esse cara. Ponto. Resolvi praticar o crime. Cogitei. Daí, eu vou passar para os atos preparatórios, né? Eu começo a me aproximar dele, eu atravesso para o outro lado da rua para chegar mais perto, começo a me aproximar dele em silêncio, pelas costas, puxo a arma, aponto para ele, né? Olha só, eu estou me preparando para o crime. Eu estou me preparando para o crime. Percebeu? Se eu estou me preparando para o crime, a gente vai lembrar também de uma outra regrinha. A preparação não é punível. Eu não puno os atos preparatórios, ok? Na linha do tempo do iter criminis, olha só, eu só passo a punir quando houver atos de execução. Antes disso, não tem punibilidade. Antes disso, não tem sanção. Eu não puno o ato preparatório, eu só puno o ato de execução do crime. Antes do ato de execução, eu tive cogitação, não é isso aí? Eu tive também preparação. Tanto a cogitação quanto a preparação são atos impuníveis para o direito penal. Não é isso aí? Sim. A compra de uma arma é um ato preparatório. A compra de... Sim. Mas olha só. Vamos pensar nisso aí. Primeiro, qual é a regra? Ato preparatório é punível? Não. Tem exceção? Isso já caiu algumas vezes. Olha só. Os atos preparatórios não são puníveis, salvo se constituírem em crimes autônomos. Algumas vezes já caiu em prova. Olha, o crime do artigo 288 do Código Penal é uma exceção à não punibilidade dos atos preparatórios.
O crime do artigo 288 do Código Penal é uma exceção à não punibilidade dos atos preparatórios. Beleza? O crime de porte ilegal de arma é uma exceção à não punibilidade dos atos preparatórios. Porque olha só, quando o cara porta uma arma com a finalidade de praticar um outro crime, né? Aquele porte da arma, a compra da arma, a transportar a arma, portar a arma, na verdade é um ato preparatório para um crime fim que ele pretende praticar, não é? Imagine aí, os caras compram 3 fuzis, se dirigem até a porta do banco, chegando na porta do banco com a finalidade de roubar o banco, chegando lá eles descobrem que a rua estava muito cheia de policiais, tinham muitos policiais passando pela rua, desistem do roubo e vão para casa. Ponto final. Praticaram algum crime? Qual? Porte ilegal de arma de fogo. Beleza. Praticaram porte, não foi? Tranquilo. Vou pensar em outro exemplo. 5 pessoas se reúnem com a finalidade de praticar crimes. Aí, essas 5 pessoas, já que se reuniram anteriormente, organizaram tudo, arquitetaram tudo e planejam ir praticar o primeiro crime. Se dirigem ao local onde eles iriam praticar esse primeiro crime, chegando lá, por um motivo qualquer, desistem e cada um vai embora. Eles chegaram a praticar algum crime? Sim. Bando ou quadrilha, do artigo 288 do Código Penal. Percebeu? Oi? A partir de 4. Reunirem-se mais de 3. Mais de 3 pessoas. O 288 fala reunirem-se mais de 3 pessoas. Então, a partir de 4, né? Então, ó, percebe. Tanto o bando ou quadrilha, quanto o porte ilegal de arma, né? Aliás, outros tipos penais também podem se constituir, na verdade, em atos preparatórios. Eu puno o ato preparatório? Perceberam? Olha só. A falsificação de moeda, falsificar uma carteira de identidade para depois usar e cometer um estelionato. Falsificar um talão de cheque com a finalidade de praticar um estelionato. Perceberam? Então, pronto. É isso aqui que a gente está falando. É disso aqui que a gente está falando. Estou em ato preparatório, estou em ato de execução, pune ato preparatório ou não pune ato preparatório? Qual é a regra? Presta atenção. Ato preparatório é impunível, ok? Entretanto, percebe, às vezes, durante a preparação do crime A, eu acabo praticando atos executórios do crime B. Percebeu? Eu estou me preparando para o crime A, mas durante a preparação para esse crime A, eu acabei praticando atos de execução do crime B. Qual é o ato de execução do porte de arma? Portar a arma. Percebeu? O ato de execução do porte de arma é portar a arma. Pode ser que eu acabe praticando esse ato de execução do crime de porte ilegal da arma na expectativa de tentar praticar um outro crime. Percebeu? Então eu estou sendo punido, percebe? Eu estou sendo punido por ter praticado um ato preparatório? Não. Eu estou sendo punido por ter praticado um ato de execução de um crime autônomo. É ou não é? Eu quero roubar um banco. Para roubar um banco, eu adquiri uma arma e portei a arma. Então, durante a preparação para o roubo do banco, eu pratiquei atos de execução do crime de porte ilegal de arma. Tranquilo? Vou ser punido por este crime autônomo. Perfeito. Tá tranquilo. Beleza? Mas por que eu vou ser punido por este crime autônomo? Porque pratiquei um ato de execução do crime autônomo. Se tanto do crime principal quanto do autônomo eu estiver nos atos preparatórios de um e de outro, vou ser punido por alguma coisa? Não. Ato preparatório não se pune. Percebeu? Ato preparatório não se pune. Eu quero roubar um banco. Para isso, vou adquirir uma arma. Chego,
para alguém que pretende me vender uma arma, negocio, e ele me diz, olha, tem que ser R$ 200. Então peraí que eu vou buscar em casa. Eu estou em ato preparatório, não estou? Eu estou em ato preparatório para adquirir a arma, não é isso aí? Então, enquanto eu estou no ato preparatório do crime de aquisição da arma, eu posso ser punido? Não. Ou seja, não se pune ato preparatório. Percebeu? Agora, no instante em que eu pratico o ato de execução do crime autônomo de porte ilegal da arma, pronto, ok. Aí eu posso ser punido. Tranquilo? Ok? Então é isso que eu quero que vocês percebam. É isso que eu quero que vocês percebam. Olha essa frase, e essa frase ela é corriqueira, né? No nosso cotidiano. Não se pune atos preparatórios, salvo se constituírem em crimes autônomos. Na verdade, quando eu estou punindo o crime autônomo, eu não estou punindo o ato preparatório do crime autônomo. É isso que eu quero que vocês percebam. Eu estou punindo o ato executório do crime autônomo. Porque ao se preparar para o crime A, ele cometeu o ato de execução do crime B. Vai ser punido pelo crime B. Tranquilo? Ok? Então, essa é a ideia. Ato de preparação, atos preparatórios, na linha do tempo aqui do intercrimes, não são puníveis. Eu só puno a partir deste momento aqui, Só há punição a partir deste momento. A partir dos atos de execução. É simples, é fácil compreender quando é que eu saio da preparação e inicio a execução? Não. Não é simples, não é fácil. E olha a importância disso. Se não iniciou a execução, o fato é atípico. Aquela conduta não tem relevância para o direito penal. A conduta de se preparar não tem relevância para o direito penal. Perceberam? Então, imagine que eu estou andando pela rua, vejo o meu inimigo, cogito matá-lo e resolvo praticar o crime. Me aproximo dele, saco a arma, aponto a arma para as costas dele. Está lá eu apontando a arma para as costas dele, paralisa aí a cena. Já iniciou a execução do crime de homicídio? Se já iniciou a execução do crime de homicídio, se eu, aqui agora, for impedido por alguém, mesmo sem eu ter puxado o gatilho, mesmo sem nem eu ter posto o dedo no gatilho, eu já posso ser punido por tentativa de homicídio. Percebeu? Sacaram? Cheguei pelas costas do cara, apontei a arma para ele. Não pus ainda o dedo no gatilho. Se alguém me interferir aqui agora, se a polícia chega e me prende agora, toma a arma de minha mão, tentativa de homicídio, ok? Pus o dedo no gatilho. Opa, já estou indo mais além ainda, né? Pus o dedo no gatilho, o dedo está no gatilho, ele está na mira da arma e eu pretendo matá-lo. Se alguém me interrompe aqui agora, já é tentativa de homicídio? Não. Olha só. Essa é a grande discussão da nossa doutrina e talvez a discussão mais infindável, né? Por quê? Olha a importância disso. Enquanto eu não praticar o primeiro ato executório, não tem crime. A conduta não é relevante, porque a conduta relevante é aquela conduta que pratica ato de execução, não uma conduta de se preparar. Percebeu? A conduta relevante é a conduta de praticar ato de execução do crime, e não uma conduta de se preparar para o crime. Percebeu? Lembrem, durante a preparação, pode ser que eu acabe praticando atos de execução de um outro crime, não é? Mas não é esse exemplo que eu quero que vocês peguem. Eu quero que vocês peguem a ideia da conduta normal, do agente que está se preparando e que vai executar o crime. Enquanto ele está na preparação, não tem crime, fato atípico. Na hora em que ele inicia a execução, pronto, a conduta agora tem relevância para o direito penal. Perceberam? O que uma parte da nossa doutrina afirma? Olha, a conduta só entra nos atos de execução quando ele praticar o primeiro ato, que possa atingir, ofender,
lesionar o bem jurídico. Na hora em que ele pratica o primeiro ato que tenha o condão de ofender ou de lesionar o bem jurídico, iniciou a execução do crime. E olha a importância da gente saber essa distinção, porque antes disso não tem crime. Após isso, eu já tenho até a tentativa. Se não se consumar, eu já tenho uma tentativa. Percebeu? Então, ó, apontei a arma para o cara, eu estou em ato preparatório. Pus o dedo no gatilho, eu estou em ato preparatório para o crime de homicídio. Porque essa minha conduta de apontar a arma já tem o condão de consumar o crime de homicídio? A minha conduta de apontar a arma já tem o condão de lesionar o bem jurídico vida? Não. Quando é então que eu pratico o primeiro ato que tem a função de lesionar a vida? Quando eu puxar o gatilho. Iniciou a execução. Percebeu? Na hora em que eu puxo o gatilho, iniciou a execução. Pratiquei o primeiro ato de execução. Até então eu estou em ato preparatório. Se eu estou em ato preparatório, não tem nem tentativa de homicídio. Ah, pode ser que durante esse ato preparatório eu tenha praticado o ato de execução de um outro crime, não pode? Pode, mas não é esse exemplo que eu quero que vocês peguem agora, tá? O que eu quero que vocês peguem é, o cara está se preparando para o crime. Quando é que ele termina de se preparar e quando é que ele começa a executar? A importância disso é extrema, porque antes disso não tem sanção. Depois disso tem sanção. Antes disso, é fato atípico. Percebeu? Depois disso, já passa a ser fato típico. Antes disso aqui, a conduta não tem relevância para o direito penal. Depois disso, a conduta é relevante para o direito penal. Beleza? Ok? Então essa é a ideia básica. E aí é óbvio, a gente só vai poder encontrar olhando dentro de cada tipo penal, né? Qual é o núcleo do tipo penal do artigo 121? Matar. Então, quando é que eu começo a execução? Quando eu começo a matar, não é? Se o crime é matar, se o núcleo do tipo penal é matar, eu inicio a execução quando eu começo a matar. Na hora em que eu dou a primeira facada, na hora em que eu puxo o gatilho da arma, percebeu? Na hora em que eu ponho o veneno lá no refrigerante destinado ao consumo da vítima, iniciou a execução. Perceberam? Tranquilo? Quando eu começo a matar. O crime do artigo 155 do Código Penal, subtrair, não é? Subtrair. Quando é que se inicia a execução? Quando eu começo a